Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Hoje é terça-feira. Graças a Deus. Gente, faz 3 dias que eu voltei a tomar adoçante. Parece que uma vaca me mastigou. Parece que uma vaca me mastigou e me cuspiu agora de manhã. Eu já tô me sentindo mal. Gente, eu não posso com adoçante. Meu Deus do céu. Eu queria tomar leite, aí eu comprei adoçante. E, gente, eu fico muito mal. Eu tô me sentindo mal, meu corpo tá doendo. Olha, eu não posso tomar adoçante mesmo. Não vai dar. Nossa, 3 dias. Eu comecei acho que sábado, domingo, segunda-feira. Hoje eu acordei de mau humor. Um mau humor horroroso. E eu acordei toda dolorida, toda quebrada. Que coisa horrorosa. Parece um veneno no meu organismo. É muito ruim, muito ruim. Mas vamos continuar a vida, porque não interessa o que a gente tomou, a vida continua e nós está vivo, né não? Bom dia pra vocês, bom dia. Vida que segue. Ó, a gente vai ler o capítulo 26, tá? Lembrando que a gente vai vir aqui, nem que for arrastado, né não? Só se nós estiver realmente não puder. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus filhos, obrigado pela saúde, pela proteção, pelo cuidado. Pai, em nome de Jesus, nos orienta, Senhor. Nos ajuda a tomar a melhor decisão, Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler hoje 1 Samuel 26, tá? E fala assim: o Saul vai de novo atrás de Davi. Ele tinha ficado de boa, mas ele não se aguentou. Por quê? Porque uns caras vai lá falar pra ele, falar, ó, Davi tá lá em tal lugar. Então vamos lá, ó. Alguns moradores de Zif, os mesmos que foram delatar Saul. Então não insista nas tuas amizades errada. Se você viu que alguém não é bacana, se você sentiu que não é legal, se o teu coração, a gente chama de coração, de ser sentido, mas na verdade é Deus dando aquele sussurro na cabeça da gente. Se você sentiu que não é bacana alguém, fica de olho, não ignora, tá? Porque, olha aqui, alguns moradores de Zif, os mesmos que tinham ido lá, foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Aquilá, em frente de Jessimon. E por que eles fazem isso? Uma vantagem financeira de não pagar imposto, uma vantagem de proteção. Eles queriam vantagem, eles queriam de alguma forma arrancar alguma coisa do rei, tá? Então, ó. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif com 3 dos seus melhores soldados de Israel a fim de procurar Davi. Ele vai de novo, teimoso. Eles acamparam no monte Aquilá, em frente a Jessimon. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormia Saul e Abner. Abner era o chefe da guarda que ficava responsável de cuidar de Saul, tá? Então, ó. E aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul, Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então, o chefe da guarda, que era Abner, dormia ali do lado, né, de Saul. Do lado? E os soldados em volta do rei, mas estava todo mundo dormindo. E estava todo mundo dormindo também porque Deus fez com que eles dormissem, tá? Então Davi perguntou ao Eteu Aimeleque e Abissai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe,
quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Ele chamou alguém para ir, né? Então respondeu Abissai, eu vou. Capítulo 26, 1 Samuel 26, 7. Assim naquela noite, Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então estava todo mundo ali dormindo, né? Meio que protegendo o rei, mas se estava dormindo, não estava protegendo. Então Abissai disse a Davi: esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Ou seja, a lança já estava ali do lado da cabeça, era só enfincar. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, mesmo quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Aqui, esses textos onde Davi tem a oportunidade de matar Saul, o que nos ensina é: a vingança pertence a Deus. Não se vingue, não se vingue. Não tome para você a ira que pertence a Deus. Nós não sabemos o tamanho da justiça, nós não sabemos o tamanho daquilo que a pessoa proferiu contra nós. Por isso que fala que a justiça pertence a Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que estava no coração daquela pessoa quando aquela pessoa intentou o mal contra a gente. Então, quando a gente fica com raiva de alguém, quando a gente pensa em se vingar de alguém, Deus fala pra gente poder perdoar, tá? Por quê? Porque nós não sabemos o tamanho da maldade ou até mesmo da intensidade daquilo que foi nos lançado. De repente, a pessoa agiu num impulso. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. De repente, a pessoa não tinha a intenção de nos causar mal, mas causou. Então, é por isso que Deus fala que a vingança pertence a ele. Então, Davi vai ter a segunda chance de matar Saul, porém, ele não o faz. Aí ele fala, ó: tão certo quanto o Senhor está vivo, assim mesmo ele matará Saul. Seja quando chegar o dia de morrer, o seu dia de morrer, seja numa batalha, né? Ou ele morre de velho, ou ele morre numa batalha. Enfim, Deus é que vai saber. O Senhor me livre de levantar a mão contra aquele que ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água dele, a lança dele e vamos embora. Então, ó, 1 Samuel 26, 12, fala assim: então Saul pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul. Olha só o perigo. A lança dele estava do lado da cabeça e o jarro estava debaixo da cabeça. Quem que era que tinha que proteger o rei? Como é que ele chama aqui? Peraí, Abner, tá? O comandante da guarda. Ele deixou o comandante da guarda para cuidar dele. Porém, o comandante da guarda dormiu. Os soldados dormiram. Quem que você tem do teu lado? Essa pessoa que você tem do teu lado, ela dorme quando você precisa ou ela está atenta? Quem que são os seus amigos? Seus amigos realmente vão te estender a mão? E aqui às vezes a gente pensa que é estender a mão, né? Geralmente o pessoal do mundo pensa muito isso. Ah, se eu precisar de dinheiro, meu amigo vai estar lá. Não, é de tudo, tá? Porque dinheiro, muitas vezes você consegue trabalhar, você consegue um empréstimo, você se vira. Mas e se você estiver morrendo? Se você precisar sair correndo com o teu filho? E se você precisar que alguém guarde um segredo? E se você precisar de um ombro amigo? E se você precisar de uma oração? Porque tem coisas que qualquer pessoa pode fazer por a gente, mas tem coisas que só um amigo vai fazer. Só um amigo vai escutar o teu choro, os teus problemas e não contar pra ninguém. Só um amigo vai poder orar de verdade por você, porque os outros vão escutar, espalhar por aí, ou então vão se achar melhor ou maior. Então tem coisa que só amigos de verdade pode fazer. Só pessoas que realmente gostam de você pode fazer. É por isso que não é bom você abrir a tua vida, tua casa, tuas coisas para todo mundo, porque nem todo mundo vai te tratar com respeito, tá? Então, ó,
Quem dormia? Abner e os soldados. Se o Davi quisesse matar o rei ou qualquer pessoa que tivesse com o Davi, tinha matado. Olha só. Aí, ó, então Davi pegou a lança e o jarro de água, era só dar uma jarrada de água na cabeça, né? Aqueles potes antigamente era pesado, vixe, amassava a cabeça. Ou a lança, perfurava o pescoço. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava do lado da cabeça de Saul e foi embora com Abissai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. E ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem no sono profundo. Sim, é a mão de Deus que está ajudando Davi. Mas ainda assim, e se não fosse Davi? E se não fosse Davi que tivesse se aproximado? E se fosse um inimigo feroz? Entende? Então é por isso que é importante a gente definir quem está do nosso lado, de verdade, tá? Então, ó, aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, numa boa distância entre eles, e gritou para Abner e os soldados. Imagina a cara do Abner na hora que escutar isso aqui, ó. Abner, você está me ouvindo? Aí grita o Davi, né? Aí ele fala assim, quem está gritando para o rei? Pergunta o Abner. Davi respondeu, você é homem ou não? Você não é o melhor soldado de Israel, né? O encarregado de proteger o rei. Então por que você não protegeu seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei e o seu chefe. Você falhou, Abner. Imagina o desespero desse soldado. O rei vai me matar. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou, Davi, é você, meu filho? Sim, senhor, respondeu Davi. Por que é que o senhor continua a perseguir seu criado? Ou seja, quando Davi era chefe da guarda e Davi protegia o rei, Davi não dormia, Davi cuidava, assim como ele era pastor de ovelhas. E o pastor tem que ficar provavelmente a noite inteira acordado, ele tem que ficar atento. Porque quando vem os lobos, os chacais, quando vem qualquer coisa, né, que quer pegar as ovelhas, ele tem que estar atento, tá? Então Davi estava atento. Se fosse Davi, provavelmente não teria acontecido isso. É por isso que ele fala para Abner, uai, você é homem ou não? Você deveria proteger seu rei. Aí, ó, Saul reconhece e fala pra ele, é você, meu filho? Acho que Saul cai na real, né? Tipo, eu ia morrer. Vixe, eu quase morri. Aí ele fala, ó, sim, senhor, respondeu Davi. Por que é que você continua a perseguir seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? O Davi não consegue entender, né? Porque, tipo, ele nunca fez mal pra Saul. Ó, rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor virar contra mim, ele mudará de ideia se for feita uma oferta. Ou seja, eu vou lá ofertar a Deus e vou pedir para ele mudar de ideia, né? Mas se foram certas pessoas que fizeram isso, aqui me dá a impressão de que por ele ter falado com Abner daquele jeito, pode ser que houvesse alguma rixa, alguma rinha ali no meio daquela guarda. Ou que havia pessoas que não gostavam de Davi no meio daquele tempo, né? Ali que beiravam o rei. Ou se foi certas pessoas, ou se foi alguns homens, ou se foram pessoas... Tipo assim, se alguém fez inimizade entre a gente, pode não ser aquela guarda, mas pode ser gente do palácio. Certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas. Então ele já tá falando, se foi alguém que te envenenou, que a maldição de Deus caia sobre eles, porque eu não tenho nada a ver. Pois me expulsaram da terra que o Senhor Deus deu, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Ou seja, ele estava morando com os filisteus, ele estava na terra dos filisteus. E ele foi expulso de Israel.
Israel era a terra onde o povo adorava o Senhor, ia lá no tabernáculo, fazia as ofertas, né? Sacrificava. E lá onde ele estava só tinha deuses estrangeiros, que eram os deuses dos filisteus. Então ele não podia adorar Deus corretamente, porque onde vai adorar Deus? Né? No lugar onde Deus quer ser adorado, ou seja, no tabernáculo. Tá? Então ele fala assim, se esse povo fez isso, esse povo vai pagar, porque Deus vai fazer eles pagarem, tá? Então, ó, numa terra estrangeira, não me deixe ser morto numa terra estrangeira longe do meu Senhor Deus. A preocupação dele não é só voltar para casa, é não poder adorar o Senhor. E realmente, gente, a gente tem muito privilégio por ser um país que a gente pode andar com a Bíblia, que a gente pode professar a nossa fé, é um país laico, né? É um país que todo mundo pode professar a fé que tem. A gente pode falar do nosso Deus, que nem aqui na internet. Em algumas regiões, em alguns países, é proibidíssimo. É por isso que o evangelho precisa ser pregado a todas as nações, porque tem muita nação que não pode escutar sobre Deus. A gente tem um privilégio danado de poder falar de Deus, de poder conhecer sua palavra livremente, poder escolher para onde a gente vai. Essas pessoas, infelizmente, elas não têm essa opção, tá? E é o que ele tá falando, não me deixe ficar longe do Senhor, meu Deus. Gente, imagina você se esconder, que nem o povo às vezes lá na China, se esconde na Coreia do Norte, se esconde para adorar a Deus quietinho. O louvor tem que ser ali, tudo cochichado, sabe? Com perigo de ser morto. Por quê? Porque tá louvando ao Senhor. Então, assim, a gente tem um privilégio muito grande. A gente tem que aproveitar desse privilégio de poder professar a nossa fé, tá? Então, ó, não me deixe morto em uma terra estrangeira longe do Senhor, meu Deus. Porque o rei de Israel... Por que o rei de Israel viria aqui, né? Tipo, pra quê? Pra procurar uma pulga como eu, ou seja, eu sou um pedaço de nada. Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu. Aí Saul cai de novo em si, que ele ia morrer pela segunda vez, ele cai em si. Eu errei, volte, meu filho Davi, nunca mais lhe farei mal nenhum, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido louco, eu cometi um grande erro. Ele acorda, só que como ele é possuído pelo capeta, né, os demônios que ia perturbar a vida dele, a qualquer momento ele pode mudar de ideia. Então Davi disse, aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Guarda essa palavra no seu coração. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis. Então, se eu sou fiel a Deus, eu vou ser recompensada. Mas eu preciso o quê? Ser correta. O que é esse ser correta? Andar na verdade, falar a verdade, cumprir o que Deus pede, me afastar do pecado. Não adianta, eu sou humana, eu sou humana. A tentação existe? Existe, mas do lado de dentro, que é aqui, a tentação é fora, o tentador, né? O capeta tá lá fora, falando, ó, faz isso, faz isso. Os prazeres estão aqui dentro, pedindo a minha carne. Comete pecado, adultera, fornica, né? Transa com qualquer um, vai beijar na boca mesmo, que mais? Come tudo, a gula. Que mais que é pecado? Joga todo o seu dinheiro no tigrinho. Enfim, todos os pecados estão aqui dentro gritando. Bebe mesmo, faz mesmo. Mas é eu que tenho que controlar e me afastar desse pecado, tá? Por quê? Porque ele recompensa quem é fiel e eu tenho que continuar no pé dele, decidir caminhar com ele, mas eu também tenho que decidir andar corretamente, tá? Então não adianta eu só amar a Deus. Eu preciso decidir fazer aquilo que ele diz que é certo. Tá? Então, ó, eu errei, volte, meu filho Davi, nunca mais farei nenhum mal contra ti, né? Pois esta noite você respeitou minha vida, tenho sido louco e cometi um erro. Então Davi disse, aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantarei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Ele entende a honra. Quando você entende sobre honra, você honra os teus líderes, os teus pastores. Você pode até não concordar com o pastor,
mas você não precisa denegrir a imagem dele. Quando você não concorda com o pastor, você não precisa xingar, humilhar, falar mal dele para os outros, tá? A não ser que ele não esteja pregando a palavra. E você pode confrontá-lo ou falar para as pessoas, ó, essa palavra aí não tá correta não, isso não tem a ver com a Bíblia. Mas você não pode humilhar um pastor porque você simplesmente não gostou da pregação dele. Você não pode ficar falando mal dele, simplesmente, sei lá, porque você não gostou da roupa que ele usa, que ele é brega, sabe? Ou até mesmo dos irmãos. A gente tem que tomar, ou do louvor. Ah, essa menina não canta bem. Tá, mas Deus sente cheiro. A adoração sobe como um perfume. A oração, ela sobe como um perfume. Então não interessa se tá cantando afinado. Interessa que o coração, Deus vê o coração daquela pessoa e aquilo sobe como um perfume. Então Deus está vendo se aquilo tem cheiro de fato, de verdade. Deus está vendo se aquele coração está de fato inclinado para Deus. A voz é só um detalhe. A oração, se teve palavras bonitas ou não, é só um detalhe. Deus não está preocupado com as palavras bonitas que a gente sabe falar. Tem gente que ora que só sabe chorar. Lembra? O Espírito Santo intercede por a gente com gemidos inexprimíveis. Tem hora que nem a oração sai, é só um choro, um lamento. Mas Deus está olhando para o coração e sentindo o perfume daquilo que está chegando até Ele. Então não importa se a pessoa sabe ou não sabe fazer. O que importa é o que tem dentro do coração dela quando ela está fazendo. Tá? Então a gente não pode desonrar. A honra é um negócio muito sério. E quem honra, atrai honra para si. Quem honra, vai ser honrado em algum momento, tá? Então, ó, finalizando, tá? Assim como hoje eu respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades, né? Assim como eu honro o fato de você ser ungido, que Deus me abençoe. É isso que ele está falando, que Deus faça por mim aquilo que eu tenho feito de certo, de correto. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para sua casa. Davi não vai voltar, ele entende que daqui a pouco Saul vai, né, virar a cabeça de novo. Ele não confia. O cara tá tentando matar a vida dele o tempo todo, você acha que ele vai voltar? Não, não vai. Então perdoe, mas não caia no mesmo erro. O fato da gente perdoar alguém é não sentir mais dor com aquele fato, mas não significa que a gente tem que voltar para a pessoa, não significa que a gente tem que voltar a ser amigo da pessoa, não significa que a gente tem que voltar a andar com a pessoa. Perdoa? Perdoa. Não sente mais dor ao falar da pessoa. Você quer ver pra gente saber se a gente perdoa alguém de fato? Imagina a cena agora. Imagina a pessoa que você odeia ou odiou. E imagina que ela ganhou na Mega Sena. Imagina que ela ganhou na Mega Sena, que ela encontrou ou o amor da vida dela, ou que ela é casada com a pessoa que ela mais ama. Imagina que ela tá desfrutando do luxo, de tudo que é bom, que ela pode comprar tudo que ela quiser, que ela viaja, que ela passeia, que ela tem as melhores roupas, que ela tem as melhores coisas. Como é que você se sente? Como que você se sente sabendo que o seu inimigo, que é a pessoa que te fez mal, tem tudo na vida e é feliz pra caralho? Ela tem uma felicidade plena. Ela é muito, mas muito feliz. Ela é extremamente feliz. Como que você se sente? Se doeu, é porque você não perdoou. Se doeu, é porque você ainda não conseguiu perdoar. Tá? Se o fato de alguém ganhar na Mega Sena, ser muito feliz, ter o amor da vida dela, conseguir viver, desfrutar, aproveitar a vida, e aquilo vai doer em você, é porque você não consegue abençoá-la. E se você não consegue abençoar alguém, é porque você ainda está segurando ela no seu coração. Então a prova de que a gente perdoa alguém é a gente poder abençoar essa pessoa. Que Deus abençoe, glória a Deus, aproveita a vida. Porque um dia eu também quero aproveitar. É isso que a gente tem que ter no coração. E eu vou te falar, não é fácil perdoar as pessoas. Eu passei por uma prova gigante sobre perdão.
várias, né? Mas uma foi assim surreal. Só que o dia que eu consegui abençoar o exercício do perdão a oração do perdão Senhor, eu não quero perdoar fulano ou fulana, mas eu decido perdoar fulano ou fulana porque o Senhor me perdoou. E eu abençoo a vida do fulano e da fulana. Aí você vai lembrar do fulano e da fulana. Você vai repetir a mesma oração. Senhor, eu decido perdoar o fulano e a fulana. E eu abençoo a vida do fulano e da fulana. Que sejam acrescentadas muitas bênçãos na vida do fulano e da fulana. E aí você vai lembrar o que te fez. E aí você repete a oração. E lembra e repete, lembre e repete, lembre e repete. Quantas vezes é necessário perdoar, Senhor? 490 vezes. 70 vezes 7. Eu passei 4 meses relembrando. Cadê meu dinheiro que estava dentro dessa sacolinha? Não sei, filha. Daqui a pouco eu vou procurar, tá bom? Você vai passar a lembrar, às vezes, de tudo que aquela pessoa fez pra você. Mas aí você vai repetir a oração. Repetir, 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 repetir. Até você soltar aquela pessoa. Tá? É difícil, é cansativo, é doloroso. Eu passei 4 meses chorando, como se não houvesse amanhã, sofrendo. Mas eu fiz, por quê? Porque eu queria ser livre, eu quero ser livre, eu não quero carregar ninguém, tá? E eu consegui perdoar. Hoje eu consigo imaginar essa pessoa ganhando na Mega Sena, tendo o amor da vida dela, feliz pra caramba, desfrutando a vida. Eu consigo. E eu fico bem, porque eu também quero desfrutar, ter o amor da minha vida, de repente ganhar na Mega Sena, não sei, né? Mas ficar bem de situação, né? Prosperar, ficar rica, conseguir minhas coisas, eu também quero. Então eu consigo ver pro outro aquilo que eu quero na minha vida. Entende? Então tá perdoado. Tá em paz. Graças a Deus. E se em algum momento eu tiver alguém que amarre meu coração, prenda, eu quero liberar rápido. Eu quero soltar essa pessoa rápido. Eu não quero mais ficar prendendo ninguém aqui. Aqui é livre, aqui tem que ser livre, só para Deus. A única pessoa que vai ficar aqui até o fim da minha vida é Deus. É só Ele. Tá? Então que Deus te abençoe. Faz esse exercício. Você consegue ver essa pessoa milionária, feliz pra caramba, desfrutando da vida, com o amor da vida dela? Se você consegue, você já tá, ó, bacana. Agora, se não consegue, começa a fazer essa oração, tá? De liberar essa pessoa, de liberar perdão, de ficar livre. Porque quem sofre é a gente. A outra pessoa tá vivendo a vida. Tranquila, tá? Deus te abençoe. E aqui fala sobre vingança e perdão, tá? É isso. Esse texto é não se vingue, deixa a vingança que é de Deus e perdoe o mais rápido que você puder. Faz essa oração para todo mundo, cara. Começa a orar, pega uma pessoa mesmo que seu coração aperta e começa a orar por ela até você soltar ela. E se tiver várias, faz a mesma coisa, pega uma de cada vez, tá bom? Deus te abençoa, bom dia e vamos parar com a adoçante tá me arrebentando. Meu Deus, não vai dar. Tchau, gente, Deus abençoa, tá? Até amanhã.